Essa é a parte 6, então, do estudo. E está prestes a acabar porque vai ser apenas uma direção para o estudo que eu quero que vocês assistam. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Falou do terceiro dia, e se falou do terceiro dia, falou da ressurreição. Se falou disso, falou das primícias. Não está escrito primícias aqui, mas está falando dela. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui o apóstolo Paulo tem a preocupação de desvincular o judaísmo do cristianismo, onde o judaísmo dizia que tinha que praticar obras da lei para serem salvos. Aqui não está escrito obras da lei, mas em vários pontos de Romanos e de Gálatas não está escrito obras da lei. E no contexto Paulo está falando de circuncisão. Está falando de obras da lei. Fala até a palavra lei. Então não precisa estar escrito obras da lei toda vez para a gente ver que o apóstolo Paulo está combatendo isso. Esse era o maior combate dele e dos seus apóstolos. É isso que ele está falando, não de obras que nós temos que praticar em Cristo, porque elas provam a nossa fé. Obras que foram preparadas de antemão, porque o sacrifício dele foi preparado de antemão. Obras para que nós andássemos nela. Obras boas e obras más. Obras más nós praticávamos sem Cristo. Por isso que não éramos justos e a mensagem não veio porque nós éramos justos ou praticávamos obras de justiça. Mas depois que Cristo veio, ele mostrou qual é as nossas obras, porque morreu pelo pecado que é a transgressão da lei, enviou o Espírito para escrever a lei de Deus em nossos corações, fazer a gente lutar contra a carne. E se luta contra a carne, está lutando contra o pecado. E se a gente faz isso é porque o Espírito foi enviado. Então, quando a gente faz isso, nós estamos obedecendo o Espírito Santo, que tem a função de desfazer a morte em nós. Mas para desfazer a morte, ele quer gerar vida. Para gerar vida, ele tem que desfazer a morte. Para desfazer a morte, ela entra pelo pecado. Ele tem que desfazer o pecado em nós. E para desfazer o pecado, ele é a transgressão da lei. Ou seja, tem que fazer a gente andar na lei de Deus. E isso não é um passe de mágica. Se ele vai escrever a lei de Deus em nossos corações, nós somos homens carnais, nós temos que lutar contra o pecado, que é a transgressão da lei. E isso é viver pela fé, e aí entra os mandamentos de Deus. Não tem mistério nisso. É um mistério, sim, mas não tem mistério em compreender. É isso o que ele está querendo dizer em todas as cartas. Não a mensagem toda deturpada e repleta de vírus que os calvinistas trazem, e até mesmo adventistas nessa área de não somos salvos por obras. Até mesmo nessa área. Tem versos literais, não precisa de nenhum teólogo e de nenhuma soma totalmente espiritual, buscando variedades de textos, para ler uns textos claríssimos, onde Paulo está falando de justificação pela prática da lei. Ele fala de graça, mas graça na mente dele é algo que está relacionado com a lei de Deus que vai ser escrita no nosso coração, e não com obras da lei da antiga aliança que eram sombras das realidades que Cristo fez quando estava para introduzir a nova aliança, porque Cristo ainda viveu debaixo da antiga aliança. Então, quando eu falo que é um povo que não tem luz, eu não estou brincando. A mensagem não é para falar aqui contra o vírus calvinista, mas eu tenho que destacar esses pontos porque eu estou lendo textos assim. E como também estou, ao mesmo tempo, fazendo vídeos calvinistas, ensinando a lei, a graça e aproveitando para explicar as coisas das duas casas de Israel, vale a pena nesse vídeo falar também, né? Então, por isso que ele fala no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí, no caso, também os adventistas falam, nós andamos nas boas obras não para ser salvos, mas como salvos andamos nas boas obras.
o resultado disso é uma redundância, onde eles têm uma mensagem calvinista dentro de si e não sabem. Então o salvo anda nas boas obras, e então aquele que não foi salvo não anda. E o salvo, a pessoa que foi salva. E eles creem que a salvação se perde, isso que se torna mais complicado ainda. Quando a pessoa não crê que a salvação se perde e que a vida eterna se perde, ela não crê, aí fica mais fácil de entender a linha deles. Mas a linha dos adventistas, nesse caso, eles creem que a salvação se perde. Mas o salvo, então, ele anda nas boas obras? Não. E as boas obras é o mandamento de Deus. Ou vai dizer que o mandamento não é bom? O que são boas obras se não você praticar os mandamentos de Deus? O qual é o tema central deles, né? Os mandamentos, o sábado, no caso. Deus preparou isso de antemão para que nós andássemos nela. Se eu sou salvo, eu vou andar nela. Não para ser salvo, mas como salvo eu ando nela. E peraí, e se eu não andar nela? Eu não tenho a minha escolha de querer me desviar dos caminhos do Senhor, mesmo tendo recebido a purificação dos pecados, e de não andar nos mandamentos do Senhor? Eu tenho essa escolha. Então, se eu não andar nessas boas obras, eu não sou salvo coisa nenhuma. Eu não serei salvo, porque eu fui chamado para esse propósito. Fui chamado para ser eleito. Agora, se eu vou confirmar a minha eleição, vai ser comigo. Eu fui chamado para ser. Isso Deus sabe já de antemão, antes da fundação do mundo. Fui chamado para ser eleito, não todos foram chamados. E isso também não quer dizer que os que Deus não chamou para ser eleito, ele vai jogar no inferno. O calvinista não conhece profecia, não conhece maior servirá ao menor, não conhece o milênio. Aliás, não é eles que pregam o amilenismo? Então eles não sabem, são assuntos mal resolvidos, eles não sabem onde colocar vários textos da palavra, não sabem o que fazer. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama muitos, mas poucos são os eleitos, porque esses que confirmam a sua eleição. Os que são chamados e não confirmam, esses não vão ser eleitos. Estão reprovando as boas obras. Os que não foram chamados, é para se cumprir o que Deus disse, o maior vai servir o menor. E isso nunca aconteceu, vai acontecer no milênio. Vai ter nações debaixo dos céus que perderão o seu domínio. O domínio é passado para o povo santo e as nações que perderam o domínio obedecerão o povo santo. Isso é o que está em Daniel. Não só em Daniel, está em Zacarias. Daniel capítulo 7, Zacarias capítulo 12, 13 e 14. Tem isso claramente. Tudo isso para confirmar as palavras do livro da lei. O maior será servo do menor. Não está dizendo que o maior vai para o inferno, o maior será servo do menor. Não está dizendo que o maior vai para o inferno e o menor, que era Jacó, vai ser salvo. Não está falando isso. Tanto pessoas que procederam de Jacó, de Abraão, como pessoas que procederam de Edom, ambos os povos, no futuro, seriam salvos e não seriam salvos. Tantos que procedem de um como procede de outro, falando da carne, né? Falando de nascimento. Porque se fosse assim, Ismael, que é descendência de Abraão, da carne, seria herdeiro da promessa e seria bendito como Sem. Mas Ismael, que é filho de Sem, pela carne, não vai ser bendito. Entende? É muito assunto, né? Eu sei. Mas são assuntos que eu vou deixar os links aí para vocês. Eu fiz um vídeo de 100 cães de fé, está relacionado com tudo isso que eu estou falando aqui. E para provar que o que eu estou falando é certo, nesse ponto de obras da lei, vocês vão ver. Eu estou lendo pelo iPad, né? Eu acho que está de ponta cabeça, mas vocês vão ver que do verso 10 para o verso 11 tem uma epígrafe. E essa epígrafe, ela vem com a intenção de separar o assunto. E não está separado. Não tem nada separado. Por que colocaram uma epígrafe aqui? Será que você precisa de uma epígrafe para entender o que o apóstolo Paulo está falando? Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Verso 11, portanto, o que ele vai falar aqui após essa palavra portanto, tem que ter relação com o que ele falou antes. Lembrai-vos de que
outra hora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. A palavra comunidade no grego é a palavra politeia, e a palavra politeia ficaria melhor como cidadania. Cidadania, cidadão de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Está no plural porque Paulo está falando de duas. A aliança que Moisés fez com o povo, a aliança de Deus, mas Moisés foi intermediário da primeira. E a nova aliança que Cristo faz com o povo, figurada em Moisés. Duas alianças. Ah, mas tem a aliança de Abraão, a aliança de Adão não, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança de Davi. Sim, tem todas essas alianças, mas todas elas vão convergir em duas. Todas elas. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que os gentios, vocês gentios, eram acusados por aquelas pessoas que se intitulavam circuncisão. Porque ele explica que circuncisão não é no exterior, e sim no homem interior. Ele explica o que é circuncisão em Romanos. E ainda por mãos humanas. Mas no livro da lei não era por mãos humanas? Sim, mas na somatória da lei e dos profetas, vocês iriam ver que o Espírito Santo iria circuncidar o coração do homem, no ministério da nova aliança. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe por que ele falou isso? Porque nesse tempo em que ele estava escrevendo a carta, essas pessoas, muitas delas que estavam sem Cristo, agora estavam com Cristo. E se estavam com Cristo, não estavam separados da comunidade de Israel, da cidadania de Israel. Era considerado cidadão de Israel, mas o Israel agora no plano espiritual de Deus, que é o eterno. E eles estavam estranhos às alianças, tanto a primeira como a segunda. Mas tem gentios que passaram direto para a segunda aliança, e isso causava uma desconexão total na mente dos judeus, porque parece que Deus havia anulado o propósito de eleger um povo. Não estava mais firme o povo que Deus havia chamado de eleito no passado. A eleição perdeu a firmeza, e Paulo está falando lá em Romanos, capítulo 9, que a eleição de Deus permanece firme, não por obras, mas sim pela graça. E por isso que ele usa Abraão, Sara, para mostrar que essa eleição já estava sendo falada antes da lei do Sinai. Então era pela graça, já estava testemunhada por Deus, e não por obras. Então por que veio então a lei por Moisés, já que o povo não haveria de se tornar herdeiro da aliança eterna pela lei que veio por Moisés? Isso ele explica em Gálatas, o motivo da lei. E isso não é explicado pelo homem mais sábio calvinista na face da terra. Eles não reconhecem essas coisas. Porque essas coisas acabam destruindo a própria doutrina deles. Então eles não reconhecem isso. Aí Paulo fala, no verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, vamos continuar essa parte aqui no próximo vídeo, número 7.